gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. São Geraldo do Araguaia, 10 de abril de 2001. Querida professora, é com prazer que estou lhe escrevendo esta humilde carta, para lhe dizer que estou muito feliz por estar estudando. Porque eu não tive oportunidade quando criança. Meus pais eram pobres e não tinham condição para me colocar na escola, porque moravam na roça e era muito difícil. Mas com tudo isso, eu sou muito feliz por isto. Um abraço, professora. Assinado Ruth Macedo Lopes. Escrever cartas é um desejo de muitos alfabetizandos. Na cabeça de cada um, há sempre uma carta pronta para ser escrita, dessas que falam da vida. Eu contei a história da minha própria vida, entende? Como a alfabetizanda Nancy Barbosa, o aluno tem uma grande satisfação quando consegue escrever a carta sonhada a parentes e amigos. É um processo de libertação, como observa o professor Francisco Góes, que atua no município de Novo Acordo, no Tocantins. Isso tem um valor muito grande para o processo de aprendizagem, porque mexe com a estima. Era como se ele estivesse em dívida com ele mesmo por não conseguir escrever essa carta. E tem também um outro aspecto que é de libertação deste alfabetizando. Quando ele consegue escrever essa carta, mesmo que seja coletivamente, e lê essa carta, que é de autoria dele, ele começa a se sentir sujeito do mundo e que passa a dominar o mundo da escrita. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. A carta é um dos textos com forte presença em nossa vida e, por isso, deve fazer parte do processo de alfabetização. A carta serve para comunicar e expressar sentimentos e opiniões a pessoas que estão longe do nosso convívio. O destinatário pode ser uma pessoa ou um grupo. Quando a carta é dirigida a uma pessoa conhecida, usamos uma escrita informal. Quando dirigida a uma autoridade, a carta ganha características diferentes. Afinal, organizamos o texto de acordo com o seu destinatário. Alguns escritores utilizam as cartas como forma de expressão literária. Produzem livros em que toda a trama é construída a partir da troca de correspondências entre os personagens. Outros coletam cartas de autores consagrados ou personalidades para compor biografias mais completas. Quer um exemplo? Ouça com atenção esta carta. Petrópolis, 26 de janeiro de 48. Meu caro João, acuso o recebimento de sua carta de 27 do mês passado. Fico à espera do Mafuá, numa grande curiosidade. Não vale a pena fazer declarações impressas de esse exemplar foi especialmente, etc. A nova edição das minhas poesias completas acaba de sair. Ficou bonitinha, mas já não é mais completa, pois fiz mais 3 poeminhas. Ei-los. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, nem era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Vim veranear aqui. O calor do Rio está tremendo. Um abraço do velho M. O trecho da carta que você ouviu há pouco foi retirada do livro Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond, de Flora Susequinde,
Nele estão as cartas trocadas durante anos entre os poetas João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. São cartas que revelam um pouco do modo de vida desses poetas, sua visão de mundo e relacionamento com outros colegas. Não importa se a carta é pessoal, formal ou literária. Como um tipo de texto, a carta tem uma estrutura, uma forma de organização que deve ser discutida com os alunos. Em geral, começa com um cabeçalho informando o lugar e a data da sua produção. Em seguida, há uma saudação ou o nome para quem a carta se destina. Logo depois vem a mensagem, aquilo que se quer contar. E, por último, a despedida e a assinatura do autor. Mas como trabalhar com a carta em sala de aula? Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tudo, revista em quadrinhos, cartas e jornal. É bom pra ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, ainda curte um som. Vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. Anote aí uma dica importante, professor. Escreva com os alunos cartas para destinatários reais. Saiba como desenvolver essa estratégia ouvindo uma experiência de sucesso. Hoje nós vamos conhecer a história de alfabetizadores dos municípios de Novo Santo Antônio e Boa Hora, no Piauí, e de Santana do Mato e São Bento, do Rio Grande do Norte. Eles estão descobrindo o quanto a escrita de cartas pode estreitar laços e ampliar o universo dos alunos. Professores e alunos de uma cidade trocam cartas com os colegas de outro município. Os coordenadores são os carteiros, que levam e trazem essa correspondência. Mas tudo começou com a troca de fotografias e gravações de fitas com mensagens para os colegas. Quem vai contar para a gente a história deles é a professora Maria Eunice Vicentini, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fotografamos alguns pontos do município, a sala de aula, a professora, os alunos, e fizemos um intercâmbio de fotos e perguntamos com quem eles gostariam de conversar. Estimulamos inicialmente a curiosidade dos alunos de uns e outros lugares sobre o modo de vida e as experiências específicas de cada lugar. Gravamos os questionamentos e nos propusemos a ser uma espécie de carteiro, levando e trazendo as informações e outras questões. Após uma primeira troca de gravações, a turma coletivamente resolveu produzir um texto, com a mediação do professor. Nas primeiras cartas trocadas, professores e alunos contaram quais eram as festas locais, o que eles plantavam, que músicas cantavam. Primeiro as cartas foram escritas em grupo, depois em dupla e, por fim, cada um fez a sua própria carta. A atividade entusiasmou os alunos, segundo Maria Eunice. E vale ressaltar que muitas vezes, após o estímulo, alguns decidiram escrever cartas para os parentes distantes, o que é muito comum no Nordeste do país, terem pessoas que moram em São Paulo e em outros estados da região Sudeste. E a professora, nesse momento, também era a mediadora dessas cartas. E à medida que o texto ia sendo transcrito para a lousa, os alunos, com a ajuda do professor, iam reestruturando frases, ordenando ideias. No texto, as palavras iam sendo substituídas ou introduzidas. O professor orienta e dirige este trabalho. A sua criatividade e o conhecimento que tem sobre a língua vão ajudar os alunos a estruturar o texto. Eles vão poder aprender não só a organizar as ideias, mas também a usar as convenções da língua escrita, como a pontuação. As cartas promovem amizades, ampliam os conhecimentos, possibilitam discussões de ideias e mais. São textos úteis que geralmente interessam aos alunos, o que contribui para abrir novas possibilidades de comunicação e diminuir a chance dele abandonar a escola antes de terminar o processo.
Além das cartas pessoais, você pode também mostrar aos alunos como escrever ofícios e requisições. Estas cartas formais, que contêm uma solicitação ou um pedido dirigido a uma autoridade, são menos frequentes nas nossas vidas, mas é importante conhecê-las e saber produzi-las, pois têm a sua utilidade. Como se dirigem a uma pessoa desconhecida, usamos uma linguagem mais cerimoniosa. Para entender um pouco mais sobre como escrever um ofício, ouça a explicação do funcionário público João Rios Mendes. Ele mostra o que deve vir logo depois do local e da data. Em seguida, logo abaixo, vem o vocativo, que é quando usamos os pronomes de tratamentos e temos que saber empregá-los bem, que é prezado senhor, excelentíssimo ministro, excelentíssimo presidente da República e etc. Na primeira linha, logo abaixo do vocativo, eu cumprimento a pessoa a quem estou dirigindo a correspondência. Em seguida, no parágrafo seguinte, eu falo do propósito do meu pedido. E na sequência, eu justifico o meu pedido. Por que eu quero adquirir um determinado equipamento, por exemplo? Por último, eu faço o pedido bem claro, bem explícito que eu estou pedindo. E me despeço formalmente da pessoa. Logo abaixo, eu escrevo atenciosamente e assino. Bem, professor, para trabalhar com ofícios em sala de aula, é preciso ter um motivo real para escrever. Imagine que você quer levar seus alunos a um centro cultural e que, para isso, precisa de autorização da prefeitura. Você pode escrever o ofício junto com os alunos, mas, para isso, é importante consultar, ler, mostrar, conhecer outros ofícios. Os ofícios têm uma forma mais ou menos padrão que é seguida por muita gente. Basta ajustá-la ao destinatário e aos objetivos a que se propõe. Além das cartas formais ou informais, professor, você pode trabalhar a redação de bilhetes. Nunca pensei que o senhor fosse tão pérfido. Nunca imaginei que pudesse proceder como fez no baile. Creia, não manifestei o meu desgosto por 2 motivos. O primeiro, porque ainda tive força de me dominar. Segundo, porque depois do que o senhor me fez, nada pode haver mais entre nós. Case-se com a viúva, se quer. Mande as minhas cartas e adeus. Essa determinação é irrevogável. Qualquer tentativa de reconciliação é obrigar-me ao que não quero. O exemplo que você ouviu é do escritor Machado de Assis, num conto chamado Um Bilhete. No dia seguinte, o Chico Alves recebia este bilhete. Desculpa algumas palavras que te disse ontem no baile. Estava muito zangada. Vem hoje tomar chá e eu te explico tudo. Z. Os bilhetes têm a mesma função e seguem a estrutura de organização das cartas. Porém, a mensagem é mais enxuta e informal. Alunos da alfabetização podem começar escrevendo pequenos bilhetes com recados para a família. É assim que a professora Eliana de Jesus Gomes de Souza começou a trabalhar esse texto em sua turma de alfabetização no Distrito Federal. Depois da alfabetização da parte silábica, né, a gente procura trabalhar com o aluno formação de frases e bilhetes simples, né, como deixar um bilhete para a filha, né, coloca o lixo para fora, ou troque o gás, ou vá ao supermercado e compre a carne para o almoço, né, coisas desse tipo. O bilhete escrito pode ser lido em voz alta na sala de aula. Nessa fase, o aluno aprende a usar pontuação. Em cada pausa da leitura, pode vir um ponto ou uma vírgula. É uma etapa anterior para se chegar às cartas mais longas. Depois de escrever muitos bilhetes, a professora Eliana ensina a preencher um envelope de cartas. Isso é muito importante para o aluno escrever suas próprias cartas, porque, para a carta ir pelo correio e chegar ao destinatário,
O envelope tem que ser preenchido de forma correta. Nós trabalhamos principalmente a parte do CEP, do Código de Endereçamento Postal, a cidade, que eles não usam também colocar nos envelopes, e o lado, né, dos envelopes, a diferença do lado que é o remetente e do lado que é o destinatário. Então, a gente, né, para deixar assim mais claro, mais fácil, a gente, né, o lado do remetente, o lado que fecha o envelope. Quem é o remetente? Quer dizer, aquele que envia a carta. Destinatário do outro lado, onde vai o selo. Essa atividade ajudou muito a Nancy de Fátima Barbosa, uma alfabetizanda esforçada, mãe de 7 filhos, que aprendeu mais do que assinar o próprio nome. A importância é que a gente se sente mais gente, porque não precisa de pedir favor aos outros, entende? Hoje em dia, para você pedir favor aos outros não ligam muito para quem não sabe ler, não. Eles refugam a gente, jogam a gente para trás. E a gente aprendendo a gente fazer mesmo, a gente fica num cantinho, mas a gente faz. E é muito bom. E agora que você já sabe mais sobre a função e a estrutura de cartas, ofícios e bilhetes, que tal planejar sua próxima aula? No guia que acompanha esta série de programas, você encontra muitas dicas de atividades. Escolha uma delas ou utilize as sugestões como inspiração para criar outras atividades. E mais uma dica importante: leia em voz alta para seus alunos o conto de Machado de Assis, um bilhete, que está no guia. Se preferir, pode mostrar a eles o conto gravado pelo ator Otton Bastos, que está na fita do aluno. Boa aula! Saber ler e escrever é um tesouro, uma janela pro mundo. Um ato de prazer é fazer as pessoas aprenderem a ler. Ler e escrever com muito prazer. Produção Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.